Nick Bostic estava perturbado e sem rumo até que uma noite tudo mudou. Enquanto dirigia pelas ruas de Lafayette, Indiana, ele notou uma fraca luz laranja no limite de sua visão. Ele passou pela casa de 2 andares antes de perceber que estava pegando fogo. Bostic, um jovem de 25 anos, ainda estava descobrindo como abrir caminho em uma vida difícil, passando sua infância indo e voltando entre sua mãe em Lafayette e seu pai em Arkansas. Quando era criança, seus amigos o descreviam como um tolo, mas à medida que envelhecia, seus problemas eram mais sérios. Ele começou a usar metanfetaminas e perdeu amigos para o suicídio. No entanto, nos últimos anos, Bostic mudou as coisas e abandonou as drogas pesadas. Agora, as pessoas ao seu redor poderiam descrevê-lo como um cara com um grande coração que talvez não soubesse exatamente o que fazer com ele. Nick Bostic estava distraído e sem rumo naquela noite, até que tudo mudou. Enquanto dirigia pelas ruas de Lafayette, Indiana, ele avistou uma fraca luz laranja à distância. Foi só depois de passar pela casa de 2 andares que ele sentiu que era fogo. Ele freou bruscamente e exclamou: "Oh meu Deus, aquela casa está pegando fogo!" A noite em questão não foi a melhor nem a pior para Bostic, um jovem de 25 anos que ainda estava tentando se encontrar na vida. Sua infância foi marcada por mudanças constantes entre a mãe em Lafayette e o pai no Arkansas. Sem ter um lar amoroso e seguro. Ele foi descrito pelos amigos como um tolo quando criança, que se metia em encrencas e tentava fazer amigos com humor, mas nunca conseguia. Com o tempo, seus problemas se agravaram, e ele começou a usar metanfetaminas e perdeu amigos para o suicídio. Mais recentemente, Bostic mudou suas escolhas. Ele abandonou as drogas pesadas, tinha uma namorada e estava sentado em uma pizzaria Papa John's. As pessoas em Lafayette agora o descreviam como um cara com um grande coração, embora ainda estivesse tentando descobrir o que fazer com ele. Nick Bostic estava distraído e sem rumo naquela noite, até que tudo mudou. Enquanto dirigia pelas ruas de Lafayette, Indiana, ele avistou uma fraca luz laranja à distância. Foi só depois de passar pela casa de 2 andares que ele sentiu que era fogo. Ele freou bruscamente e exclamou: "Oh meu Deus, aquela casa está pegando fogo!" A noite em questão não foi a melhor nem a pior para Bostic, um jovem de 25 anos que ainda estava tentando se encontrar na vida. Sua infância foi marcada por mudanças constantes entre a mãe em Lafayette e o pai no Arkansas, sem ter um lar amoroso e seguro. Ele foi descrito pelos amigos como um tolo quando criança, que se metia em encrencas e tentava fazer amigos com humor. Mas nunca conseguia. Com o tempo, seus problemas se agravaram, e ele começou a usar metanfetaminas e perdeu amigos para o suicídio. Mais recentemente, Bostic mudou suas escolhas. Ele abandonou as drogas pesadas, tinha uma namorada e estava sentado em uma pizzaria Papa John's. As pessoas em Lafayette agora o descreviam como um cara com um grande coração, embora ainda estivesse tentando descobrir o que fazer com ele. Naquela noite fatídica, Bostic teve uma briga com sua namorada e saiu de casa furioso, deixando o telefone para trás. Depois de um tempo sozinho em um estacionamento, ele voltou para casa e viu a casa dos Barré pegando fogo. Ele gritou por socorro e tentou sinalizar um carro que passou. Mas sem sucesso. Bostic escreveu até a porta dos fundos da casa, que surpreendentemente estava aberta. Ele não pensou 2 vezes antes de entrar no prédio em chamas. A família Barré era animada e numerosa, e a noite em questão era importante para eles, pois era a noite de encontro. David e Tiara, pais de 4 dos 6 filhos de Barré, haviam saído para jogar dados na rua, deixando uma filha mais velha, Seiona, responsável por cuidar de seus irmãos mais novos. A casa de 5 quartos e 2 andares estava sempre cheia de amigos e familiares, com churrascos, festas do pijama e jogos de vôlei nos fundos, enquanto Seiona cuidava de Kaleia, sua irmã de 1 ano e meio, e Shire, de 13 anos, estava na casa com um amigo. A pequena Kailani, de apenas 6 anos, perambulava pelos cômodos em busca de alguém para dormir. Tudo mudou quando o fogo começou. Kailani detestava dormir sozinha. A menina cheia de energia era tão curiosa e confiante que David sempre se preocupava que ela pudesse sair com um estranho. Naquela noite,
ela foi ao quarto de Seiona no térreo e perguntou se poderia se juntar à sua irmã mais velha na cama. No entanto, Seiona não estava se sentindo bem e teria que trabalhar na manhã seguinte. Ela disse à irmã que seria para o seu próprio quarto e que poderia dormir junto na noite seguinte. A próxima coisa que Seiona se lembrou foi acordar com o som de uma explosão. Mais tarde, as autoridades descobriram que um incêndio havia começado na varanda e causado a explosão de um tanque de propano próximo à churrasqueira. Mas naquele momento, Seiona só sabia que havia fumado em seu quarto. A sala ao lado estava em chamas, e ela podia sentir o calor das chamas em sua pele. Isso é um sonho, ela pensou. Então, uma constatação horrível: eu tenho que pegar as crianças. Seiona correu escada acima, tirou Kailani do berço e correu para o quarto ao lado, onde Shine e sua amiga estavam dormindo profundamente. Ei, acorde, ela gritou, mas quando Seiona chegou ao quarto de Kailani, a cama estava vazia e a criança de 6 anos não estava lá. Uma sensação horrível consumida Seiona quando ela percebeu que Kailani gostava de dormir na sala, que estava em chamas, salvando a família Barré. Nick Bostic notou que as cortinas estavam derretendo enquanto corria pelo corredor da casa em chamas, procurando por pessoas. Ele suportou os quartos em chamas e desceu para o andar térreo, que parecia estar vazio. Então ele subiu as escadas e viu 4 rostos emergindo de uma sala no topo da escada. Olhando para ele com medo, seu lar está em chamas. Vocês precisam sair, gritou Bostic. As garotas desceram as escadas enquanto Bostic as apressava. Eles saíram para o ar fresco e se amontoaram em um círculo. Bostic perguntou se havia mais alguém dentro da casa e Seiona gritou que Kailani estava desaparecida, mas eles não sabiam onde ela estava. Sem hesitar, Bostic escreveu de volta para a casa em chamas. Nesse momento, toda a lateral da casa estava em chamas e a fumaça negra se acumulava no teto. A temperatura era tão intensa que Bostic sentiu como se estivesse sendo atingido por um objeto físico. O cheiro era fétido e intenso, diferente de qualquer outro que já havia sentido. Bostic subiu as escadas e pediu os quartos do andar superior, mas não encontrou nenhuma criança. A fumaça agora era densa e negra, impedindo a visibilidade e dificultando os praticantes. No entanto, ele ouviu o choro de uma criança e saiu em direção ao som. Ele tropeçou escada abaixo na escuridão, engasgando com a fumaça, mas acabou encontrando Kailani e andando em seus braços. Bostic estava desorientado e lutando para encontrar a saída, mas ouviu que havia uma janela no quarto que não estava sendo afetada pelo fogo. Ele começou a arrancar as cortinas e persianas da janela para escapar. Enquanto lutava para quebrar o vidro, seu punho acabou passando por ele, cortando seu braço. Mas finalmente ele conseguiu abrir uma janela e escapou com a garotinha nos braços. À medida que as chamas se aproximavam, Bostic e Kailani olhavam para uma área aberta à frente. Havia uma faixa de grama entre a casa em que estava na cerca de madeira da propriedade vizinha. Kailani olhou para baixo e disse que não queria pular pela janela, e Bostic suspeitou. No entanto, eles logo perceberam que não tinham muitas opções, já que as chamas se aproximavam rapidamente e o calor era insuportável. Bostic deu alguns passos para trás e, sem hesitar, escreveu em direção à janela e pulou, segurando Kailani com firmeza em um braço. Enquanto voavam pelo ar, Bostic torceu e contorceu seu corpo para amortecer a queda e evitar que Kailani se machucasse. Finalmente, eles alcançaram o solo em segurança. O bebê está seguro? Perguntou Seiona, preocupada. Os bombeiros chegaram ao local e imediatamente apressaram a ela e as outras crianças para longe da casa, que já estava envolta em chamas. Enquanto se preparavam para entrar em ação, um dos bombeiros gritou: possivelmente há uma mulher de 60 anos e um homem de 23 anos dentro da casa. Bostic saiu cambaleando pela lateral da casa, segurando Kailani em seus braços, enquanto as câmeras corporal dos bombeiros capturavam o momento. Ele gritou para que levassem a garota e entregou-a à salva, exceto por um corte em seu braço, antes de desmaiar na calçada, pedindo por oxigênio. Com a casa desmoronando atrás dele sem ar, a única coisa em sua mente era a segurança do bebê. Ele perguntou ansiosamente se o bebê estava bem. Os minutos, horas e dias seguintes são um borrão para Bostic. Ele se lembra dos paramédicos apertando o torniquete em volta de seu braço ferido e de ser levado para a assistência. No entanto,
Não tem lembranças de ser transferido para o hospital, onde foi tratado por inalação de fumaça e queimaduras de primeiro grau em seu tornozelo, perna e braço. Quando Bostic finalmente acordou, estava com um tubo na garganta e sua namorada ao lado da cama. Ele refletiu sobre o que havia esperado e sentiu que tinha feito o que qualquer pessoa faria naquela situação. No entanto, a história de Nick Bostic já estava se espalhando pelo mundo, e ele se tornou um herói, o entregador de pizza que arriscou a vida para salvar uma família presa em um prédio em chamas. A vida de Bostic mudou para sempre após o evento. Alguns dias depois de sua alta do hospital, os Barretts convidaram Bostic e sua namorada para um jantar em agradecimento pelo seu ato de bravura. David, o pai da família resgatada, começou a chorar quando viu Bostic. Ele o abraçou com força e agradeceu-lhe profundamente. Tudo o que ele conseguiu dizer foi obrigado, obrigado, relembrou Bostic. Naquela semana, os Barretts convidaram Bostic para acompanhá-los na igreja e depois o convidaram para jantar várias vezes. David sentiu que Deus usou Bostic como uma ferramenta e que agora ele estava sendo usado como uma ferramenta para ajudá-lo. A família Barrett estava se recuperando depois de perder tudo em um incêndio. A tragédia os aproximou como uma família e fortaleceu sua comunidade, que os ajudaram com abrigo e comida enquanto eles procuravam um novo lar. Kailani, que sofreu apenas um pequeno corte no braço no incêndio, ficou muito autônoma de si mesma e adora contar para as pessoas que foi uma heroína. As queimaduras de Bostic estão quase curadas, mas seus olhos ainda estão sensíveis à luz. No entanto, as mudanças que ocorreram em sua vida foram muito maiores. Ele e Lewis estão esperando um filho, e uma conta no GoFundMe para suas contas hospitalares arrecadou cerca de $600. 000, uma quantia que mudou sua vida. Bostic ofereceu uma parte do dinheiro aos Barretts para ajudá-los a reconstruir suas vidas, mas David o encaminhou para um consultor financeiro. Para Bostic, a experiência vivência é uma espécie de renascimento após uma experiência de quase morte. Embora ele fosse quem escrevia para o prédio em chamas, sentia como se tivesse sido ele quem foi salvo. Ele se sentia diferente, como se tivesse uma segunda chance. Ele tinha certeza de que encontraria seu propósito, e pela primeira vez, acreditava que descobriria. Que história, hein? Comentem aí. Foi um herói, um anjo. Espero que tenham gostado do vídeo e venha fazer parte do canal.